Deixa eu ver aqui. Bom, a aula de tireoide que nós dávamos, eu achei essa aula muito curta, 1 hora só de aula. Então, eu resolvi partir a aula em duas aulas. Então, ficaria tipo tireoide 1, tireoide 2, tá? Como o foco é tumores de tireoide, a gente praticamente só conseguiu falar um pouco sobre os tumores mais comuns, né, que são os carcinomas diferenciados da tireoide. Então, eu resolvi separar essas aulas em duas partes, que a primeira foi a última aula, né, a aula anterior, e agora essa segunda parte, que seria para a gente falar sobre os tumores mais raros, tá? Os tumores indiferenciados da tireoide, ok? Mas é uma aula rápida. Mas lembrar um pouquinho o que são os tumores da tireoide. O câncer da tireoide é classificado em diferenciado e indiferenciado. Os cânceres ocultos são aqueles que são achados em autópsias, podem ocorrer de 2 a 28% das vezes. 1 em 4 pessoas, entre 100, poderá ou tem câncer de tireoide, que poderá se manifestar ou não. Alguns pacientes idosos comparecem com câncer de 1 centímetro, meio centímetro, e muitas vezes a gente não opera, a gente acompanha. É como mais ou menos alguns tumores de próstata, tá? Não vale a pena você operar aquele paciente de 80, de 85 anos, porque na maioria das vezes os tumores, principalmente os diferenciados, eles são bem indolentes. Quando a gente fala em diferenciado, ele é parecido com o tecido normal. São chamados os CDTs, que é a neoplasia endócrina mais comum, que atende 95% dos tumores malignos da tireoide. Os papilíferos e foliculares, que aumentou muito a incidência desses tumores. Mas a mortalidade manteve-se estável, a sobrevida é acima de 80% 20 anos para o folicular e 95% 20 anos para o papilífero. E os tumores pequenos são curáveis pela cirurgia em até 98% dos casos. Eventualmente, necessita-se de terapia supressiva com levotiroxina e iodo radioativo. Esses são os tumores diferenciados, que é o papilífero folicular. Já os tumores de mau prognóstico, é esse que nós vamos falar na aula de hoje, que é o carcinoma medular, que corresponde a 20 a 30%, MEN2A, que é uma neoplasia endócrina múltipla, MEN2A e 2B, e 1% que são os tumores anaplásicos, tá? A gente já falou sobre os carcinomas papilíferos, né, que são bem comuns. O carcinoma folicular é a segunda forma de câncer mais comum, geralmente uma população mais idosa, de 50 anos ou mais, e geralmente acomete mais mulheres, o carcinoma folicular da tireoide, que é diferenciado, é um tumor diferenciado. E esse daqui, ele tem uma característica diferente do papilífero. O papilífero, a disseminação é por via linfática. E esse folicular, ele pode ser por via hematogênica, tá bom? E ocorre, como vocês estão vendo aqui, numa idade um pouquinho mais avançada, tá? A disseminação dele pode ser para pulmão, ossos e fígado, e alguns casos raros, para quando tem disseminação linfática, significa que ele é mais agressivo do que o normal, tá? Tem uma maior agressividade, quando ele tem linfonodo presente. Bom, o tratamento dos carcinomas diferenciados da tireoide geralmente envolve tireoidectomia total, esvaziamento ganglionar cervical e cintilografia, depois o iodo radioativo, e você faz o exame com a tiroglobulina sérica, tá bom? Bom, tem um visitante aqui.
Bom, se o paciente tiver uma tireoglobulina próximo de 0, esse paciente está curado. Se ele tiver uma tireoglobulina acima de 20, geralmente tem uma recidiva ou então ele tem metástases. Tá? A cirurgia é o tratamento ideal para os tumores malignos. E, então, normalmente, tumores malignos, o câncer, você faz a tiroidectomia total e uma radioablação com iodo 131. Tem uma visita aqui. Cadê o gato? Pelo saco. Bom, já falei, segmento, a cada 6 meses a gente dosa a tireoglobulina e faz um ultrassom da tireoide. Esse é o segmento do carcinoma diferenciado da tireoide. A cada 6 meses a gente dosa a tireoglobulina séria, que é o exame de sangue, e se essa tireoglobulina começar a subir, significa que o tumor voltou, tá? Aí você pode fazer uma nova radioablação, novo iodo, ou então você pode programar uma nova cirurgia, tá? Bom, então vamos falar agora dos tumores de prognóstico reservado. O primeiro é o carcinoma medular da tireoide. Só um minutinho, vou ter que tomar conta aqui. Só um minuto. Bom, o carcinoma medular da tireoide, ele corresponde a 5 a 10% dos cânceres de tireoide. Tem origem nas células parafoliculares, chamadas células C, tá? E ele tem um marcador biológico. O que é um marcador biológico? É um exame de sangue que quando você faz no paciente, quando essa proteína, a calcitonina, está elevada no sangue, ele sugere a presença do carcinoma medular da tireoide. Tá? Então, se você tiver um paciente, você tiver com a calcitonina alta, até que se prove ao contrário, o que está causando essa calcitonina alta é um câncer medular, carcinoma medular da tireoide. Os outros hormônios que podem estar aumentados são serotonina, esse prostaglandinas, vasodilatadores, estaminase. Mas isso daí são síndromes paraneoplásicas e realmente são bastante mais raros. Tá? O carcinoma medular, ele aparece 80% dos casos entre a quinta e a sexta décadas da vida, e geralmente ele é unilateral. E ele é presente em duas síndromes neuroendócrinas, chamadas neoplasia endócrina múltipla 2A e neoplasia endócrina múltipla 2B. Ou seja, é a NEM2A e a NEM2B. Tá? A NEM2A, ela se compõe de três características, de três doenças que aparecem no paciente, concomitantes. O carcinoma medular da tireoide, o feocromocitoma e o hiperparatireoidismo. Tá bom? Esse é o NEM2A. O NEM2B, ele tem o carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma, hábitos marfanoides, que a pessoa é sindrômica, ela tem a síndrome de Marfan, e neuromas mucosos, que aparecem na pele, nos membros, no pescoço do paciente. O NEM2B é mais agressivo
e a sobrevida em 5 anos é inferior a 35%. Tá? Existe, é claro, uma forma esporádica, que não é nem 2A e nem 2B. Ela é simplesmente carcinoma medular da tireoide. Então, se o carcinoma medular aparecer de forma isolada, o prognóstico é melhor. Se o carcinoma medular da tireoide aparecer associado à neoplasia endócrina múltipla, aí ele é mais grave. Vocês entenderam? Então, esse paciente aí, ele tem hábitos, síndrome de Marfan. Ele tem um corpo andrógeno, tem as mãos grandes, né? Ó, ele tem alterações nos dedos das mãos, alteração na face, no palato, tá? Aracnodactilia, pectus excavatum, tá? Dilatação da aorta. Isso daí é o NEM 2B. Ok? Então, a neoplasia endócrina múltipla NEM 2B está associado a várias alterações nas mãos, no peito e na boca também, neuromas mucosos na língua. Tá? O carcinoma medular, ele tem um padrão sólido, geralmente ele é não capsulado, depósitos amiloides, que é alterações no histopatológico, pode ser uninodular e multinodular, pode ter linfonodos cervicais e pode vir acometido de síndromes paraneoplásicas, devido àqueles hormônios que eu falei anteriormente, que podem estar sendo secretados pelo tumor. Tá? E como que é feito o diagnóstico? Você pode ter ultrassom e verifica o tumor da tireoide, e você dosa no sangue a calcitonina plasmática. É claro que nós não fazemos a dosagem da calcitonina de rotina, porque é um exame caro, tá? Você faz a dosagem da calcitonina plasmática ou então estimulada pelo cálcio. Se o valor for superior a 300, isso daí geralmente de 300 a 1.000 indica uma biópsia. Se for abaixo de 300, é um valor considerado normal. Depende, é claro, de cada laboratório. Cada laboratório vai ter uma característica diferente. Tá? E você pode dosar outras substâncias no sangue, a estaminase, o CEA, antígeno cársino embrionário, catecolaminas. As catecolaminas geralmente estão associadas ao feocromocitoma, que é um tumor que fica em cima do rim. Tá? Então, um paciente que chegar com calcitonina elevada, suspeita de carcinoma medular, você vai investigar o rim e vai investigar também as paratireoides, para ver se ele tem hiperparatireoidismo secundário, e vai dosar as catecolaminas em 24 horas de urina, tá? A dosagem das catecolaminas em 24 horas de urina, e também você pode fazer uma cintilografia, tá? Do rim, para ir atrás do feocromocitoma. O carcinoma medular, ele é mais agressivo do que os carcinomas diferenciados da tireoide. A taxa de sobrevida, ela cai para 60% a 80% em 10 anos. Geralmente, a sobrevida é de 90% quando o tumor está confinado somente à glândula tireoide. Se cai para 70% se existirem linfonodos positivos, e 20% em 10 anos se tiver metástase. Tá? O NEM 2A é aquele que não tem a síndrome de Marfan, ele tem melhor prognóstico. O NEM 2B é mais grave. Tá? Então, tá aqui, ó. Cadê? NEM 2A é o carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma e hiperparatiroidismo. O que tem a síndrome de Marfan, ele é mais grave.
Tá? Bom, o esporádico, ele muitas vezes tem um prognóstico pior do que o NEM 2A. Tá? E se você dosar uma calcitonina estimulada com cálcio, você aplica cálcio, depois dosa a calcitonina, tá? E tiver muito elevada a calcitonina, também a cura é somente de 40%. Então, aqueles pacientes que têm uma calcitonina muito elevada, o prognóstico é pior, tá? Se tiver uma somatostatina elevada, o prognóstico é bom. E se tiver o antígeno cársino embrionário presente, geralmente significa que o paciente já tem metástase. Tá? Metástase, como foi falado anteriormente, né? As metástases dele. Cadê a metástase? Não tem aqui, mas vai aparecer. Bom, pode ter metástase para pulmão, metástases para fígado, né? Ossos. E o carcinoma medular, o tratamento inicial, basicamente, a única opção é a tiroidectomia total. Eventualmente, você faz esvaziamento do cervical, esvaziamento cervical é a retirada dos linfonodos que estiverem no compartimento central e paratraqueal e laterais. Tá? A linfadenomegalia cervical, se você tiver linfonodo presente na primeira cirurgia, você tem que retirar radicalmente esse linfonodo, tá? É o chamado esvaziamento radical modificado ipsilateral. Então, se você tem um tumor da carcinoma medular da tireoide do lado esquerdo, você vai, e tem linfonodo presente do lado esquerdo, você vai retirar esses linfonodos com uma certa radicalidade. Você tem que retirar todos os linfonodos. Se algum vaso tiver aderido ao linfonodo, você retira o vaso. Se a musculatura, por exemplo, esternocleidomastoideu, tiver aderido ao linfonodo, você vai retirar o músculo esternocleidomastoideu. É isso que a gente chama de radicalidade. Ou seja, você retira o linfonodo e retira as estruturas que estiverem aderidas a ele. Tá? É claro que tem algumas estruturas que são mais difíceis ou até impossíveis de você esvaziar, você retirar. Por exemplo, se o linfonodo estiver infiltrando a carótida ou a medula, então você não vai ter como retirar esse linfonodo, porque ele vai estar aderido a uma estrutura muito nobre. Tá? E por isso que é chamado esvaziamento radical modificado. Tá? E aqueles pacientes que têm hiperparatiroidismo, vocês têm que ressecar uma paratireoide que estiver aumentada de tamanho, tá? Então, normalmente, as pessoas, todo mundo tem 4 paratireoides. Nessas síndromes paraneoplásicas, muitas vezes, algumas paratireoides vêm aumentadas de tamanho, produzindo PTH. Então, você vai retirar, ele tem um hiperparatireoidismo, então você vai retirar essa paratireoide que está aumentada, tá? Que é um adenoma de paratireoide. E esses pacientes que têm feocromocitoma, que é um tumor na glândula adrenal que fica em cima dos rins, então você vai retirar também cirurgicamente essa síndrome, faz uma adrenalectomia, ou seja, retirada da glândula adrenal. E esses tumores, o carcinoma medular, geralmente ele tem uma maior resposta à radioterapia e à quimioterapia, tá bom? Então, não são tumores de fácil ressecabilidade. Alguma dúvida? Estou indo rápido demais? Não, professor, tá tudo bem. Bom, então, depois de um mês do paciente operado, você vai dosar a calcitonina e ela deve estar baixa, tá? Então, se ela estava 1.000, 2.000, ela vai para 1, vai para 2.
que é o valor normal na maioria dos laboratórios. No caso de persistir uma calcitonina elevada, significa que ainda tem doença residual ou metastática, tá bom? Se o antígeno carcinoembrionário estiver elevado, provavelmente tem metástase hepática, tá? E você também vai rastrear os familiares daquela pessoa para ver se ele não tem uma neoplasia endócrina múltipla. Então, você faz exame de DNA e procura mutações no RET proto-oncogene, tá? Isso daí é interessante porque se você encontrar, por exemplo, familiares com esse gene mutado, mutações que sugerem neoplasia endócrina múltipla, ou então que tem uma alta probabilidade do paciente desenvolver carcinoma medular da tireoide. Então, você vai fazer uma tireoidectomia total profilática, tá bom? Então, eu já cheguei a operar uma criança de 10 anos e fazer uma tireoidectomia total porque ela tinha essa mutação do gene, tá? E ela tinha, aparentemente, uma tireoide normal, mas um pouco aumentada. E quando nós fizemos a biópsia, já tinha lá dentro da tireoide, encontraram o carcinoma medular da tireoide, tá? Então, era uma criança sindrômica, ela tinha familiares que já tinham tido o carcinoma medular da tireoide, e então ela desenvolveu uma forma familiar do carcinoma medular da tireoide. E foi necessário fazer uma tireoidectomia total profilática. Essa criança também tinha a calcitonina elevada, antes da cirurgia. Depois da cirurgia, ela ficou com a calcitonina baixa e começou a tomar a levotiroxina, né, o Puran T4, para a vida toda. Tem que fazer um acompanhamento com o endócrino. Finalmente, nós temos um outro tipo de carcinoma, que é o carcinoma anaplásico, tá? Então, nós não estamos mais falando de carcinoma medular da tireoide, a gente está falando agora do carcinoma anaplásico. E esse daqui é um dos mais agressivos que eu já vi. Quando você vê um carcinoma anaplásico, você não esquece mais. Por quê? Porque é um tumor raro, somente 1 a 5% dos carcinomas, e geralmente acomete mulheres idosas, tá? Então, como que é a clínica desse paciente? É uma senhora que tinha um nódulo na tireoide durante muitos anos, não tratou aquele nódulo, tá? Ela tem um bócio já 20, 30 anos, e quando ela está com 70, 80 anos, ocorre uma indiferenciação do tumor pré-existente, tá? Então, essa paciente, ela chega no consultório, geralmente com dispneia, com falta de ar, com dificuldade de respirar, com dificuldade de falar. O último que eu vi, a paciente, uma senhora idosa, chegou na cadeira de rodas, trazido pelos familiares, francamente insuficiência respiratória, tá? E por quê? Porque esse tumor ele é muito agressivo, ele cresce muito rapidamente e ele começa a infiltrar a traqueia, e a sobrevida após um ano é excepcional. A disseminação é linfática e hematogênica. Ok? Então, essa paciente tem uma história de bócio, um crescimento rápido, e o crescimento desse tumor, ele gera compressão, disfagia, dispneia, tosse, disfonia e dor, tá? Essa disfonia é devido à infiltração do nervo laringeu recorrente, infiltração da traqueia, tá? Na palpação, você vai notar um volumoso, uma massa na topografia da tireoide fixa e endurecida. Normalmente já são comuns metástases cervicais
e também a distância. Então, o carcinoma anaplásico, ele já chega bem grave. Geralmente, quando ele chega, o paciente já é um T4, tá? Então, quando você tem na classificação, geralmente os carcinomas medulares são T2, T3. O carcinoma anaplásico, ele já é T4. Foi anaplásico, já é um T4. Sendo que o T4 tem T4-1, A e T4B. O diagnóstico pode ser feito através da PAF, que vai indicar malignidade. Tá? Imunohistoquímica, para você diferenciar com o carcinoma medular e o linfoma, e você vai pesquisar. Se, por acaso, a tireoglobulina estiver aumentada, pode ser anaplásico, pode ser papilífero e folicular. Se a calcitonina estiver elevada, é o medular. Se o antígeno linfocitário estiver elevado, linfoma. Geralmente, o carcinoma anaplásico, nós não conseguimos fazer uma tiroidectomia total. Por quê? Porque ele começa a infiltrar osso, começa a infiltrar nervo, carótida. Então, você não consegue, a maioria dos casos, o paciente vai para a sala e é feita uma traqueostomia. Tá? Essa traqueostomia profilática, para evitar que o paciente morra de insuficiência respiratória. Tá? Existem alguns tratamentos com radioterapia fracionada e quimioterapia, mas geralmente não consegue resolver 100%. E você vai tratar de modo paliativo o paciente. Tá? Se responder, você consegue retirar a traqueostomia. Mas se não responder, o paciente fica com traqueostomia para cuidados paliativos. Então, existe uma classificação TMN, uma classificação mundial. Os tumores que você não consegue avaliar são chamados TX. Tumores até 2 centímetros são chamados de T1. Então, um tumor, seja papilífero, folicular e medular, se ele tem até 2 centímetros, está dentro da tireoide, ele é chamado T1. Ok? Isso é a classificação TMN. O T2 geralmente tem de 2 a 4 centímetros. Ele também é intratireoideu. Ele não saiu da tireoide. Então, um T1 e o T2, eles estão dentro da tireoide. Os tumores que, por acaso, estejam fora da tireoide ou acima de 4 centímetros, já são considerados T3, tá? Então, você pode ter um T3, que é um tumor de 4, 5 centímetros dentro da tireoide, ou pode ter um tumor menor de 2, 3, 4 centímetros, que tem uma infiltração na musculatura pré-tiroidiana. Então, esse já é um T3, tá? Então, saiu da tireoide, T3. Saiu da tireoide, tem mais de 4 centímetros, T3. Ou dentro da tireoide, com mais de 4 centímetros, T3. O T1 e os T2, eles raramente dão metástase, tá? É claro que o T2 tem mais chance de metástase do que o T1. Tá? O T1 raramente dá metástase. Um tumor menos de 2 centímetros dentro da tireoide, geralmente ele não dá metástase. Acima de 2 centímetros, a chance de metástase já começa a aparecer. Quando o tumor primário ele tem abaixo de 4 centímetros ou invasão mínima, ele é um T3, tá? Já foi falado. T4A, quando o tumor já invade estruturas adjacentes, subcutâneo, laringe, traqueia, esôfago, nervo laringeu, isso daí já é um T4A. T4B, ele invade estruturas adjacentes, face pré-vertebral, vaso do mediastino e carótida. Então, o T4A, ele ainda pode ser operado, tá?
O T4B ele já é inoperável, geralmente. Tá? Então, o T4A você ainda consegue operar, mas você vai ter que sacrificar a laringe, vai ter que sacrificar a traqueia, vai ser uma cirurgia grande. O paciente vai ficar sequelado, vai ficar traqueostomizado, vai ficar sem esôfago, vai ficar sem laringe. Já o T4B, esse paciente não consegue mais ser operado, ele é inoperável. Tá? Então, quando você tem o diagnóstico de carcinoma anaplásico, o T4A ele é um tumor que está limitado à tireoide e T4B além da cápsula. Como ele é muito agressivo, geralmente, mesmo o T4A, ele vai crescer, ele vai recidivar, ele vai voltar com tudo, mesmo você operando ele, a não ser que você tenha muita sorte e retire ele realmente no início. Aí você vai conseguir operar o paciente, salvar o paciente, mas na maioria dos casos, já é um T4B. Você não consegue operar ele sem uma grande sequela, sem levar estruturas como laringe, traqueia e esôfago. Tem que fazer uma laringectomia junto com a tireoide. Tá? Então, geralmente, os carcinomas anaplásicos, eles já vêm T4A ou T4B. Alguma dúvida? Bom, vou continuando. Se tem linfonodo regional, a classificação TMN, nós falamos sobre o T, agora vamos falar sobre o N. O N, que são as metástases em linfonodos. Se você tiver metástase em linfonodo, aqui você tem uma foto, um desenho, a metástase em linfonodo, geralmente essa zona 6, zona 5, zona 4. Linfonodos regionais não podem ser avaliados, não foram retirados. N0, ausência de linfonodo. N1, presença de linfonodos paratraqueais, é um N1A. N1B, linfonodos em outros níveis, mediastino ou laterais. Metástase à distância é o M do TMN, M0, ausência de metástase, e M1, presença de metástase à distância. O estadiamento. O carcinoma papilífero folicular abaixo dos 45 anos, geralmente ele é estágio 1 ou estágio 2. Acima de 45 anos, ele pode ser estágio 1, 2, 3, 4, 4B, 4A, 4B. Existe esse estágio aqui, 4C, para quando tem metástase à distância, porque aí já se torna um tumor mais grave. Tá? Então, eu já falei, basicamente, o estágio 1, 2 e 3 é baseado no tamanho. Abaixo de 2 centímetros, T1. De 2 a 4 centímetros, T2. Acima de 4 centímetros, T3. Mas ele pode ter um T1 com metástase, T2 com metástase, T3 com metástase. Tá? O T4 pode ser sem metástase, com metástase para nível B, ou seja, quando o paciente tem uma metástase fora da tireoide, um pouquinho mais distante, ele já é considerado um estágio 4. Tá? O prognóstico 1 e 2 é muito bom, acima de 90% de sobrevida em 20 anos. Estágio 3 cai para 60, 70, sobrevida em 20 anos. E o estágio 4, ainda assim, não é tão ruim. Mesmo o estágio 4A, a sobrevida em 10 anos ela é em torno de 40, 50%. Tá? Agora, estágio 4B, 4C, a sobrevida cai para 20 a 30% em 10 anos. A cirurgia, você tem que ter um bom acesso. Existem, é claro, aquelas técnicas pouco invasivas, cirurgia, no caso, cirurgias robóticas, cirurgias a vídeo, a laser, mas
para câncer ainda é a primeira escolha, é uma boa visão direta, né? Então, uma incisão ampla. Aí uma incisão bem grande, você consegue ver um bócio bem grande, com segurança, você consegue ver aqui a traqueia, você procura o nervo, procura as paratireoides. Então, aqui ao lado da tireoide passam os vasos nutridores, tem um nervo laringeu que cruza esses vasos e tem as paratireoides. Aqui a gente consegue ver o nervo laringeu e a paratireoide colada bem próxima do nervo, tá? Esse nervo laringeu, quando você encontra, geralmente você encontra um tecido que parece gordura, é a paratireoide. Se você lesar o nervo laringeu, o paciente vai ficar rouco. Essa rouquidão pode ser temporária ou permanente. Por quê? Porque a corda vocal ipsilateral vai parar de movimentar, ela vai ficar fixa. Ela vai ficar numa região mediana, tá? Se você retirar as glândulas paratireoides, o paciente fica com hipocalcemia, que pode ser temporária ou permanente. Então, essas duas complicações maiores das tiroidectomias. Então, se você ver um paciente que tem aqui é uma corda vocal normal, quando você fala, as cordas vocais se fecham. Quando você tem uma paralisia de nervo laringeu, a corda fica um lado fica paralisado aqui, ó, e retrai um pouco, e a voz fica soprosa, ela não se fecha adequadamente. Então, nessa figura aqui embaixo, a gente tem uma paralisia de corda vocal à esquerda. Você vê que a corda paralisada, ela fica meio torta, e a voz do paciente fica rouca. Nas tiroidectomias, aqui a gente tem um caso raro, duplicação do nervo laringeu recorrente, aqui é a tireoide, aqui é a cabeça, aqui é o tronco do paciente. Duplicação do nervo laringeu, uma variação anatômica. Se você tiver lesão bilateral dos nervos laringeus, muitas vezes você tem que fazer uma traqueostomia porque fecha, as cordas vocais ficam fechadas, tá? Por adução. Aqui uma criança de 13 anos com carcinoma papilífero, nos extremos de idade também é comum malignidade. Então, paciente muito idoso, muito jovem, o risco de malignidade é maior. Essa paciente já tinha linfonodo no exame físico. Esse linfonodo já era metástase de carcinoma papilífero. Aqui, ó, as metástases são meio escuras, tá? Câncer de tireoide dá uma metástase meio escura. E nos carcinomas indiferenciados, você tem que fazer a tiroidectomia total, esvaziamento cervical, eventualmente radioterapia, e o prognóstico é muito reservado. Tá bom? Eu acho que acabou aqui. Aqui é um bócio mergulhante. Paciente com bócio muito grande, mergulhando para o mediastino, pode ter uma compressão de traqueia, isso daqui é importante, tá? Ver a traqueia lá comprimida, e necessita cirurgia. Ok? Alguma dúvida? Professor, bom dia. O senhor consegue me escutar direito, que eu estou no áudio? Alô? Oi? Pode falar. Oi, professor. Pois é. Paciente pós-laringectomia. Como é que é esse pós? Tem uma anastomose ali das estruturas inferiores da orofaringe ou ele fica com o tráqueo e GTT? Não, o paciente pós-laringectomia, você tenta reconstruir o esôfago do paciente. Você vai separar o esôfago da via respiratória. Então, o paciente fica com uma laringectomia total. Ele vai ficar com a traqueostomia direto na pele. Entendeu? Então, ele vai ficar com a traqueia direto na pele. Quando você olha dentro da traqueia, da traqueostomia, você já vai ver o brônquio fonte principal ali, você já vai ver a traqueia, tá? Aí, a parte de cima, que seria o esôfago, isso daí que é difícil de manejar, porque se ele ficar muito fino, se ficar muito pouco a mucosa, ele fica muito fino, e a pessoa não vai conseguir engolir direito. Aí teria que fazer uma GTT.
Mas você nunca retira o esôfago inteiro, entendeu? Quando você faz uma laringectomia total, você tenta retirar somente a glote, é a parte respiratória. Você tenta deixar o esôfago o máximo preservado lá atrás, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então, numa laringectomia total, você vai retirar uma parte da traqueia, a glote, epiglote, a laringe você tira todo, mas o esôfago você tenta deixar, tá bom? Aí, no Beleza, professor. caso, Obrigado. você vai suturar ele sobre ele mesmo. O que sobrou, você vai suturar, tentar fechar ele sozinho, nele mesmo. Entendeu? É meio Caramba, difícil de perfeito, professor. entender. Hã? Não, entendi sim, entendi. Pois é. Mas é uma cirurgia que ela pode ser feita. Se não tiver invasão de grandes vasos, medula, você pode retirar a laringe. A pessoa vai ter que reaprender a falar. Tem umas próteses para falar o paciente. Eu vou mostrar isso na aula de laringe, tá? Então, tem paciente laringectomizado, que foi laringectomia total e que consegue falar tranquilo, tá bom? Então, muito obrigado, bom dia a todos. Ah, sim, Falou, vocês professor. Bom botaram o dia. nome no chat? Vamos colocar o nome no chat, por favor. Coloquem nome e turma. Isso.